Olá, obrigado pela companhia. Estamos entrando no celular, na sua residência, no aplicativo do celular com o programa Frente a Frente. Programa tradicional da mídia, das comunicações no sul de Santa Catarina, inaugurado em 1983 pelo saudoso José Carlos Aguiar. Pelo programa passaram grandes nomes do jornalismo. Tenho a felicidade de ter participado também desse programa. Na última semana estreamos aqui na UniTV o programa Frente a Frente, celebrando a memória dos apresentadores e dos entrevistados deste privilegiado e prestigioso espaço da comunicação regional. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito da cidade de Pedras Grandes, o prefeito Agnaldo Felipe. Agnaldo Felipe é bacharel em Direito, é formado na Faculdade de Direito aqui na Unisul. Foi vereador por um mandato e é prefeito da cidade há 2 anos e 4 meses. Neste tempo, menos de 30 meses no mandato, está fazendo um barulho muito grande. Está fazendo obras, está fazendo uma reestruturação do município, implementando uma série de mudanças na gestão e no espaço, no ambiente físico da cidade. Comemorado por muitos, o prefeito Agnaldo Felipe vem aqui hoje prestar contas do trabalho que tem feito. Foi presidente da Murel no último ano, em 2022. Prefeito Agnaldo Felipe, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente de hoje. Tá bom, professor, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, nesse importante veículo de comunicação da nossa região, nesse programa, no Frente a Frente, e para falar um pouco das coisas lá da nossa Pedras Grandes, um pouco da política regional também, e prestar conta, como você muito bem disse, a gente se utiliza desses espaços sempre com o objetivo de conversar com as pessoas e explicar o que a gente então vem fazendo para desenvolver o município da gente e prestar conta também naquilo que é relacionado àquilo que apresentamos na campanha eleitoral como plano de governo e aquilo que então estamos conseguindo implementar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigado, prefeito. O senhor foi eleito em 2020, uma eleição atípica que mudou, inclusive, Não, 2020 foi normal a eleição, Sim. Outubro. O senhor assumiu em janeiro de 21. Sim. E ali fomos impactados pela pandemia, logo no começo do seu mandato, a pandemia. A área da educação sofreu muito. A gente tem pouca oportunidade de comentar. O senhor tem feito um trabalho extraordinário na área do turismo, mas na saúde e na educação, o que tem sido possível fazer? Vamos falar primeiro da educação. Como é que é a educação no município, um município pequeno, que tem uma arrecadação do tamanho do município, é uma arrecadação que o senhor gostaria que fosse maior, Tem crescido ao longo do seu mandato, mas nós estamos falando de quanto de arrecadação e quanto % vai para a educação? Olha, nós investimos, o teto é determinado legalmente de 25% na educação. Pedras Grandes é um município pequeno, hoje conta com aproximadamente 4.500 habitantes. Quando assumimos, tinha lá, então, menos de 4.000 habitantes. Um sistema físico, de estrutura física na área da educação muito deficitário, muito desatualizado. Então, nós estamos procurando atualizar, estamos fazendo um investimento de aproximadamente 10 milhões de reais nessa parceria que estabelecemos com o governo passado, nessa estruturação do espaço físico, construindo um novo complexo, um novo centro escolar que vai abrigar a ampliação então da nossa creche, também do ensino fundamental, espaços que vão ser utilizados para produção de conteúdos digitais, para transferência desse conhecimento aos nossos estudantes. O nosso complexo central nucleado da Ilhota está recebendo já uma piscina semiolímpica, eu acho que um dos únicos dessa região aqui que vai contar com essa estrutura e também faz parte do nosso complexo educacional esse prédio que estamos construindo em Azambuja, que é o chamado Centro Escolar Torre de Pisa, uma réplica da torre lá italiana,
que vai abrigar, então, um museu digital, o primeiro museu digital da colonização italiana, a partir de Azambuja, para toda a região sul de Santa Catarina, e também uma escola de língua italiana. Então, são muitos os investimentos que nós estamos fazendo, procurando agora, logo depois, então, desse um ano que enfrentamos essa dificuldade, essa praga internacional, mundial, né, o coronavírus, que nos impediu, então, de fazer muita coisa, mas o tempo também que nós utilizamos para aprimorar o nosso planejamento, né, planejar, então, a busca dessas metas, desses objetivos, né, que a gente tinha certeza poderíamos alcançar logo depois que essa onda, então, aí, mortal atingiu, né, o mundo inteiro, diante disso, claro, atingimos, né, os nossos objetivos, captamos os recursos junto ao governo do estado, porque aquilo que apresentamos lá também era muito consistente e aquilo que apresentamos também do que a cidade tinha, sensibilizou os gestores estaduais naquela oportunidade, porque nós estávamos realmente muito atrasados. Agora, para o ano que vem, então, depois dessa parte da estrutura física construída, né, concluída, nós vamos atacar a qualidade, nessa transferência dos conteúdos para que nós tenhamos, então, uma formação bem melhorada da nossa educação em Pedras Grandes. Qualificação de professores está no projeto? Qualificação de professores, o nosso complexo, ele contempla, inclusive, um auditório, que vai ser todo equipado para que nós possamos, então, fazer essa parceria com o complexo regional também, educacional, no sentido de qualificar os professores. Quantos são os professores? Ensino infantil, fundamental 1 e 2. O ensino médio é responsabilidade do Estado. Sim, olha, nós Número de escolas, quantas unidades? Não, nós temos um centro nucleado em Pedras Grandes, na comunidade da Ilhota, então, o nosso transporte escolar traz essa demanda toda praticamente para o centro. Temos em Azambuja também uma unidade e na comunidade do Ribeirão da Areia. Pedras Grandes tem do centro até o extremo sul do município em torno de 22 quilômetros. Então, lá na comunidade do Ribeirão da Areia, importante comunidade, né, com muitas empresas e já com uma densidade populacional considerável, a gente está praticamente finalizando aí a construção de um novo complexo educacional, né, que atua na parte do fundamental, mas também com uma nova creche, coisa que a comunidade não tinha. Essa piscina semiolímpica, o objetivo é desenvolver, incentivar a prática esportiva também das crianças? São 3 os objetivos, professor. Nós queremos, então, claro, incentivar o esporte nessa área, né, atender as crianças da nossa rede municipal, mas vai também atender a demanda saída do nosso sistema de saúde. Então, toda a parte da hidrofisioterapia vai ser feita no nosso município. Essa demanda hoje, ela é distribuída aqui em Tubarão, em Termas do Gravatal, aqui na região. A gente vai passar, então, a utilizar também lá no nosso sistema educacional. Esses 2 anos de pandemia, 21 e 22, que foram os 2 anos do seu primeiro mandato, ultrapassou um pouco os 25% da educação por conta de mandar merenda para as casas, o atendimento às famílias, o investimento para que as crianças pudessem ter o acompanhamento fora da sala de aula. Houve um estouro no investimento na educação? Não. No nosso caso, não. Nós mantivemos os 25%. Os 25%. Em relação à saúde, o senhor está falando que está trabalhando com a piscina para melhorar o atendimento na saúde. Os postos de saúde, as unidades básicas de atendimento à comunidade precisaram de reforma, estão sendo trabalhadas, pessoal qualificado, médicos. Como é que é o atendimento no município de Pedras Grandes? Olha, nós temos uma estrutura que transporta, então, as pessoas, tanto internamente como aqui regionalmente, né, com automóveis, com ambulâncias. Então, eu procurei fazer uma parceria muito forte com o sistema regional
de saúde. Nós temos hoje convênios com Uruçanga, também com Orleans, tínhamos com 13 de Maio, estamos voltando agora a conversar com o 13 de Maio, também para auxiliar um pouco aqui essa demanda reprimida que dificilmente vai conseguir atender o Nossa Senhora da Conceição, que é um hospital de alguma forma privado, filantrópico, mas opera como um hospital regional. Então precisa, através do SUS, atender essa demanda regional. Então distribuímos um pouco com Orleans, Uruçanga e com 13 de Maio, considerando a nossa condição geográfica também do município. Então essa comunidade do Ribeirão da Areia, ela é muito mais próxima de Cocal do Sul, ali de Uruçanga, então a gente está procurando resolver essa demanda através dessa parceria com Uruçanga, como é o caso de algumas regiões ali próximo a Orleans, com o Hospital de Orleans, e assim também aqui com Tubarão e 13 de Maio. A pandemia para nós foi realmente muito complicada, porque o nosso sistema de saúde, ele ainda é muito deficitário, né? Tínhamos um posto central, uma unidade básica de saúde, que basicamente o que a gente faz é atenção básica, né? E à medida que os problemas vão aparecendo, a gente precisa distribuir isso para a região. Então, nossa estrutura física muito deficitária, também o corpo clínico é muito reduzido. E aí toda a região, os municípios menores, enfim, essa região inteira buscando o sistema de saúde centralizado, basicamente centralizado aqui em Tubarão. Então, para nós foi complicado, foi difícil, tiramos daí um aprendizado e agora estamos construindo uma nova estrutura ao lado dessa unidade central, unidade básica central, com quase 2.000 metros quadrados, e que deve o ano que vem, então, operar como um pronto atendimento. Pedras Grandes hoje atua no sistema de saúde das 7 às 5 horas da tarde, e o nosso objetivo para o ano que vem é estudar, viabilizar esse atendimento, mais na parte do diagnóstico, um pouco mais, de forma mais aprofundada, e também das 7 até às 10 horas da noite. Até 10 da noite resolve a questão, não precisa ser 24 horas. Não precisa, no caso de Pedras Grandes ainda não precisa ser 24 horas, e estudamos também, nós estamos há algum tempo já estudando parcerias para que seja implantado a telemedicina no município. A telemedicina, a partir da pandemia, com toda a inovação e tecnologia aplicada, acaba sendo uma alternativa. Não tem por que não se utilizar desse caminho, que hoje já se tornou uma realidade. Tem muitas coisas que economizam muito, são eficientes, muitas coisas podem ser resolvidas numa conversa, numa videochamada, Então, essa atenção básica, esse início da relação entre paciente e médico pode começar através da telemedicina. Prefeito, o senhor tem feito um investimento de quase 60 milhões no município, projetados, alguma parte já aplicada e outra em andamento. São 19 obras simultâneas, grandes obras, ou obras impactantes e estruturantes para a cidade. Como é que, em tão pouco tempo, em 2 anos, pouco mais de 2 anos, foi possível fazer os projetos? Os projetos não existiam da gestão anterior. O senhor assumiu, fez os projetos. Como é que dá velocidade à produção de projetos, prefeito? Olha, destacar, professor Hildo, aqui primeiro a atuação da Amurel. A Amurel é um ponto de apoio, é um pilar do pensar aqui do desenvolvimento da nossa região. A Amurel tem uma estrutura com um corpo técnico fantástico, espetacular, que não mede esforços, então, para nos atender naqueles momentos em que a gente mais precisa do projeto, quando tem disponibilizado o recurso financeiro. Mas buscar também a contratação de empresas especializadas na elaboração dos projetos. Não se tem acesso ao recurso público sem que o projeto esteja pronto. E para você fazer o projeto,
antes disso, né, demanda um forte planejamento. Né? Então, você tem que saber exatamente aonde você estava, onde você está e para onde é que você quer caminhar. Né? Qual é o horizonte que você busca. Né? Eu digo sempre que lá estabelecemos como meta não aquela busca incessante da luz no fundo do túnel, sim do horizonte iluminado. Né? Então, você tem um forte planejamento, foi isso que nós fizemos, utilizamos esse 1 ano de pandemia também para ampliar o nosso planejamento daquilo que nós tínhamos projetado lá na campanha eleitoral, mas que depois de assumir a prefeitura e conhecer a realidade, então, do município, que a adaptação que precisávamos fazer, né, a adição, né, desses projetos todos, e aí buscar, seja contratando ou seja através da Murel, a elaboração dos recursos. E depois, claro, a grande parceria que fizemos com o governador Carlos Moisés, que gosto sempre de destacar, né, foi muito importante, né, um governo que pensou muito na realização, na solução do problema das pessoas, que necessariamente sempre vão estar morando no território municipal, através da prefeitura, através dos convênios, né, dessa parceria, inclusive simplificada, que foram as transferências especiais para valores abaixo de 5 milhões de reais. Então, eu creio que o somatório disso nos possibilitou carrear para Pedras Grandes, claro, nesse trabalho insistente que fizemos ao longo do ano passado, nessas idas e vindas a Florianópolis, nessas conversas todas, para amarrar, então, esse valor aproximado de 53 milhões que a gente tem distribuído em 19 obras operando hoje no nosso município e que a gente, claro, até o final do mandato vai deixar pronto, mas muito disso vai ficar pronto agora no final desse ano. Neste ano ainda, muitas obras concluídas. Como a rodovia da imigração italiana, o nosso principal investimento, uma obra com característica estadual, de rodovia estadual, que deveria ser obrigação, ter sido pensada há muito tempo atrás pelo governo do estado, inclusive, né, porque liga a EC 390 a EC 108 lá em Uruçanga, uma das primeiras estradas projetadas, planejadas dessa região e uma das últimas a ser pavimentadas. Só aí nós estamos investindo mais de 35 milhões de reais. A primeira etapa, ela está praticamente pronta, pode-se assim se dizer, porque nós contamos com 100% dos recursos em conta, né, e a empresa CETEP, a contratada, a ganhadora da licitação, né, está agora acelerando os seus trabalhos, né, e eu creio que em mais 90 dias nós teremos praticamente 95%, 97% desse trecho totalmente pavimentado. Prefeito, no começo do programa a gente falou sobre esse volume de obras e o tamanho do município. Qual é eu acho que o senhor ficou devendo isso na pergunta que ele fez. Qual é a arrecadação mensal do município? Olha, hoje Pedras Grandes arrecada aí uma média de R$ 1.600.000. 1.600.000, 12 meses, não chega a 15 milhões, 16 milhões. Em torno disso. O senhor está investindo o equivalente a praticamente todo o mandato em dobro, porque esse dinheiro de 1 milhão e 200, ele serve para o custeio também, pagamento dos funcionários, das máquinas, patrulhamento de ruas e tudo. Então, o senhor está garantindo quase que o investimento dos 4 anos em volume de arrecadação. É verdade. E também o enxugamento da máquina nos possibilita ainda, né, fazer com que nós tenhamos uma sobra de recursos todo mês. Vamos falar sobre o enxugamento da máquina e sobre uma máquina que dá muita visibilidade ao município, que é a Maria Fumaça, modelo Skoda. Ela é da Eslováquia, da Tchecoslováquia, que foi restaurada e está no município. Foi uma operação extraordinária, embarcar essa máquina aqui em Tubarão e levar para Pedras Grandes. Nós vamos dar uma rápida parada e na volta falaremos sobre a administração, o enxugamento da máquina e que máquina é essa que tem levado gente para fazer foto lá. Um ambiente de Instagram no município. Verdade, com certeza absoluta. A gente já volta.
Frente a frente. Frente a frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na conversa de hoje, o prefeito Agnaldo Felipe está aqui prestando contas e falando sobre a gestão no município de Pedras Grandes. Prefeito, o senhor falou no segmento anterior que fez uma reforma administrativa com a economia. Conta para a gente um pouco desse trabalho de qualificação da gestão. Prejudicou o atendimento à população ou a ideia é qualificar e conseguir melhorar? Não, é qualificar e conseguir melhorar. Hoje nós temos um quadro, numericamente falando, ampliado, né? Porque, claro, o trabalho aumentou sobremaneira no município com essas obras todas que nós estamos desenvolvendo. Mas eu acho que considero que uma ação importante da nossa administração é no sentido de motivar e de convencer, principalmente a equipe efetiva do município, de que nós estamos caminhando, nós estamos avançando para entregar, então, um município muito melhor do que aquele que a gente assumiu. Então, essa motivação, ela fez com que essa nossa produtividade, ela aumentasse. Eu acho que isso é uma grande ação da nossa administração. Reforma administrativa não quer dizer corte. Não, reforma administrativa não quer dizer corte. Nós temos lá poucas secretarias, a da administração, a Secretaria da Saúde e da Educação, a Secretaria da Agricultura, de Obras e Turismo, e duas diretorias lá. Uma diretoria, a Diretoria de Esportes. Então, no início nós enxugamos a máquina, reduzimos em quase 30 funcionários. Pedras Grandes contava aí com um pouco mais de 250, 260 funcionários. Nós acabamos por reduzir esse quadro e depois, hoje contamos aí com aproximadamente 260, 270 funcionários por conta da ampliação também da quantidade de professores, né, porque praticamente aumentamos em 40% a nossa demanda e também o nosso atendimento, principalmente nas creches. Ainda assim conseguiu economizar recursos? Ainda assim conseguimos economizar. O transporte escolar, por exemplo, trouxe para Pedras Grandes uma economia no mandato de R$2 milhões, porque ele era um transporte totalmente privado, né, e hoje totalmente público. Outras áreas que conseguiu economizar, prefeito, porque guardar dinheiro para obras, para atender a população, é importante. É uma defesa do seu mandato, o recurso público. A gente procura estabelecer como meta, claro, cuida muito dos limites determinados impostos, principalmente, por exemplo, a Lei Complementar 101, que nos obriga a esse limite de 54% com folha de pagamento, mas a gente faz também mensalmente uma reserva, para deixar o município, do ponto de vista financeiro, tranquilo. Nós que nesses 2 anos conseguimos pagar praticamente toda a dívida da Prefeitura de Pedras Grandes, que girava em torno de R$2 milhões de reais. Ele, agora, no mês de junho, esse valor fica totalmente quitado. E agora, claro, a gente procura fazer essa reserva, pensando no equilíbrio das contas, nessa tranquilidade, mais recursos, claro que lá na frente nós vamos utilizar em mais obras que temos aí, que está dentro do nosso planejamento, pensada para o ano que vem. A gente observa um número importante que o prefeito está falando aqui, 2 milhões. Um município endividado em 2 milhões parece que é nada, parece que é muito pouco, é insignificante comparado com outras prefeituras. Uma cidade com 4.500 habitantes, que tem uma arrecadação mensal de 1.200.000... 1.600.000. 1.600.000, dever 2 milhões pode ser grave. Sim. Porque quanto sobraria da operação pagar professores, pagar servidores, pagar o salário do prefeito, o uso dos caminhões, máquinas, carros, o que sobra, prefeito? Olha, hoje em torno, vamos dizer, de 20% a 25% desse valor. Então, é importante frisar que nós pagamos esses valores de dívidas do município de Pedras Grandes, que nós não tínhamos mais nenhuma
vamos dizer assim, opção, né, por conta de que eram já precatórios, né, determinações judiciais, né, que nos obrigavam a fazer esse pagamento. Então, essa engenharia nos possibilitou fazer isso que eu considero uma grande obra, né? Se entregar lá na frente o município sem 1 centavo de dívida é muito importante, totalmente saneado. Prefeito, por que a opção de manter a Secretaria da Agricultura? Qual é o peso da agricultura e se existem verbas específicas que, se não houver secretaria, o município não pode acessar? Olha, eu acho que essa é uma das secretarias mais importantes para o município de Pedras Grandes, por conta de que a nossa economia, em torno de 80%, é baseada na agricultura familiar. Agricultura e pecuária, agricultura é um pacote só, né? O agronegócio, né, que é muito forte em Pedras Grandes na área do abate, do suíno e do bovino, né? Mas as pequenas propriedades, né, aquela da extração da madeira, do plantio do milho, do feijão, né, da produção dos embutidos. Então, Pedras Grandes tem em torno de 80% do seu movimento econômico é baseado na agricultura. Nós que apoiamos a agricultura, fazendo a manutenção das estradas rurais, estamos ampliando, né, a elaboração de projetos para pavimentação definitiva de determinadas vias. Compramos, inclusive, uma usina de asfalto, somos o primeiro município da região, aqui da Murel, a comprar uma usina própria de asfalto, para a produção de massa asfáltica, mas agora estamos finalizando um grande projeto chamado Porteira Dentro, que vai nos possibilitar, então, ajudar o agricultor a fazer o planejamento da sua propriedade. O nosso agricultor, claro, tivemos um período com forte êxodo, porque a agricultura nessas pequenas propriedades muito acidentadas, sem agregação de valor, ela se tornou, vamos dizer, desinteressante principalmente para a juventude, para as gerações vindouras. Agora, com a associação do desenvolvimento do turismo no nosso município, começa a despertar o interesse, muita gente voltando para a sua propriedade praticamente abandonada, e repensando. Então, buscando esses caminhos que a gente está, então, através dessa política, procurando auxiliar e indicar para que essa propriedade seja viável economicamente. O asfaltamento da Rota do Imigrante, como é o nome da rodovia? Rodovia da Imigração. A Rodovia da Imigração, ela tem uma série de impactos, provoca uma série de impactos. Um deles é a valorização das propriedades que têm acesso nessa rodovia, e outro deles é a retirada das máquinas que precisavam ser colocadas ali para fazer a manutenção e que agora podem ir fazer manutenção em outras estradas vicinais, em outras rodovias que ligam outras propriedades. A valorização dessas propriedades no entorno já tem demonstrado um crescimento na área do turismo e também da agricultura? Muito grande. Pedras Grandes hoje é um dos municípios que mais vendem pequenos sítios. Muita gente, não só filhos de Pedras Grandes, mas muita gente procurando o município para, então, habitar esses pequenos sítios. A gente está procurando levar a internet também de alta velocidade, de fibra ótica, para todo o município de Pedras Grandes. Então, você está a 15, 20 quilômetros daqui do centro de Tubarão, você tem uma vida com características rurais, mas a vida urbana, porque quando você quer procurar o principal símbolo aqui da vida urbana, que é o shopping, 15, 20, 30 minutos, você aqui está. Então, Pedras Grandes tem uma excelente localização. Nós estamos ali aqui distante, o centro de Pedras Grandes, de Braço do Norte, São Lugero, Orleans, Uruçanga, e aqui Tubarão, em torno de 25 quilômetros. Então, essa estruturação com vias como essa, a rodovia da imigração italiana, e nós temos um outro projeto pronto agora, para mais 10,4 quilômetros, que é a Rota das Águas Termais, que vai ligar Zambuja à comunidade do Ribeirão da Areia. Essa comunidade, eu digo, classifico ela como uma Pedras Grandes virada para a ANREC,
virada para a região de Criciúma. Nós temos Pedras Grandes, muito mais focada aqui, utilizando muito mais a região de Tubarão, lá utiliza muito mais a região da ANREC. Eu creio que nós vamos trazer para o município, então, essa infraestrutura que vai nos possibilitar dar esse grande salto, não em termos de quantidade populacional, né, mas de fortalecimento, de enriquecimento do nosso município. Com a atração do turista que está em Criciúma, que hoje precisa vir a Tubarão ou a Orleans para acessar o município. Que vai poder vir através da 108 e entrar, então, de Uruçanga em direção a Pedras Grandes por Azambuja, e esse que vem, né, de Criciúma em direção a Morro da Fumaça, Uruçanga, acessando então pela comunidade do Ribeirão da Areia, a Azambuja e aí a SC 390. Vamos falar de turismo agora, já que o senhor acabou entrando no tema, a partir da agricultura. Eu peço que a gente possa assistir aqui uma das reportagens do jornalismo da UniTV, realizado quando da grande operação montada pelo município de Pedras Grandes para levar a Maria Fumaça, a locomotiva Skoda, uma locomotiva europeia que estava degradada e que foi completamente restaurada. Sim. E hoje é uma atração, um ponto turístico do município de Pedras Grandes. Vamos rever a reportagem? A locomotiva foi restaurada pelo Museu Ferroviário de Tubarão e transportada à cidade de Pedras Grandes. O conjunto destinado à visitação pública e foi instalado sobre os trilhos em um espaço de destaque ao lado da antiga estação férrea, hoje Casa da Cultura e Museu Municipal no centro da cidade. Olha, vejo de duas formas. A primeira, o resgate de uma história em que Pedras Grandes faz parte, que é do modal ferroviário. Então, a primeira ligação entre Imbituba e Lauro Miller aconteceu por Pedras Grandes. Então, a gente resgatou, né, essa história, né, levando para Pedras Grandes a locomotiva, que vai, claro, compor o nosso acervo, né, vamos dizer, de interesse turístico. A locomotiva foi fabricada em 1949 e da mesma série foram encomendadas à Ferrovia Santa Fé nos Estados Unidos. Depois foram vendidas à Argentina e no fim da década de 1970, adquiridas em segunda mão pela Ferrovia Dona Teresa Cristina, num lote que ia do número 200 ao 210. Uma locomotiva Skoda, 1949, tchecoslovaca, né, e muito bem restaurada pelo Museu Ferroviário de Tubarão, com a parceria também da Ferrovia Teresa Cristina. Eu tenho certeza absoluta que, e agora nesses dias, né, em que ela já se encontra no nosso município, nós que já recebemos aí aproximadamente 3.000 pessoas, né, para visitar esse monumento. Então, mais um para o nosso acervo, que vai nos ajudar a desenvolver esse setor importante, né, que é o turismo. A restauração da locomotiva iniciou em abril de 2022 e foi feita por antigos maquinistas e mecânicos da Rede Férrea Federal, reunidos pela Sociedade dos Amigos da Locomotiva a Vapor, mantenedora do Museu Ferroviário de Tubarão. Foi difícil conquistar o direito de ter essa locomotiva no município, de arrumar os R$500 mil para fazer a restauração. Obra pronta é fácil de avaliar. Sim. Mas deu trabalho, prefeito? Olha, muito trabalho. Na verdade, essa locomotiva, ela, desde que nós iniciamos o processo de busca, de conquista desse nosso, que chamo de direito, porque é o primeiro tronco ferroviário da região sul do estado de Santa Catarina, ligou o Porto de Imbituba a Lauro Miller, passando por Pedras Grandes. A estação ainda está lá? Sim, a estação ainda está lá, uma das primeiras inauguradas lá em 1884, 86, se não me falha a memória. Ainda durante o Brasil Império? Ainda durante o Brasil Império. Então, quando nós iniciamos o processo para buscar esse equipamento, muito nós falamos a respeito dessa história e desse direito adquirido de Pedras Grandes, porque é parte integrante dessa história, né? Então, 90 anos se passaram, né, com a operação a atividade desse trecho. Por 90 anos o trem parava periodicamente na estação de Pedras Grandes. Na estação de Pedras Grandes. E em 1984, logo depois da eleição do meu pai como prefeito da cidade, nós apresentamos, então, resolvemos o problema da aquisição daquela área ali onde está o museu,
e apresentamos essa ideia lá no Rio de Janeiro para o então diretor, que também era daqui de Tubarão, Dionei Chaves Cabral. Que foi prefeito da cidade. E apresentamos essa ideia de que seria interessante Pedras Grandes ter lá a sua locomotiva. Não foi viável naquela oportunidade por conta do custo para que essa operação toda fosse feita, né? E depois de tanto tempo, né, quis o destino me colocar lá como prefeito da cidade e traçamos isso lá no nosso planejamento como meta importante, fundamental, né, buscar resgatar esse nosso direito. E aí, através da deputada Ada De Luca, né, e do governo do estado de Santa Catarina, com a participação aqui da Salve, da Sociedade dos Amigos das Locomotivas a Vapor, do Benoni Schmidt, aqui presidente da Ferrovia Tereza Cristina, uma série de pessoas que embarcaram nessa ideia, nesse sonho, podemos dizer assim, porque muitos buscam, né, uma locomotiva como essa, restaurada, né, com a riqueza de detalhes com que ela foi restaurada pelo Museu Ferroviário de Tubarão. Porque restauramos, as pessoas que restauraram essa locomotiva, muitas delas operaram esse equipamento, né? Então ela tem um significado também muito importante, sentimental, né? Hoje a gente pode dizer que tem uma locomotiva restaurada, né, por esses guerreiros ainda, né, remanescentes, né, daquela época, né, que por lá transitava essa locomotiva. Foi realmente uma grande conquista para o município de Pedras Grandes, atrai para lá diariamente muita gente por conta de que ela está ali, né, estacionada ao lado na nossa avenida central, que é SC390. Então, por ali passa muita gente. Então, nós temos um movimento muito ampliado diariamente, mas principalmente nos finais de semana, de pessoas que procuram esse equipamento. O cálculo aproximado feito por nós é de que a média deixada em termos de recurso financeiro para cada esse turista que vai a Pedras Grandes para conhecer essa locomotiva, deixa lá em torno de R$30. A gente calculou já aproximadamente 10 mil pessoas circulando no município de Pedras Grandes por conta de interesse em conhecer essa locomotiva. Desde que ela foi instalada até agora, 10 mil pessoas. O senhor fez uma previsão na reportagem, o senhor falou para a nossa repórter aqui da televisão, algo em torno de 3 mil pessoas. Sim. Mês. Vai chegar nesse número? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque Pedras Grandes, a EC390, é caminho, né, do nosso principal equipamento turístico dessa região, que é a rodovia, que é a Serra do Rio do Rastro. Então, por ali muita gente passa. E não tem como não observar esse monumento, que realmente ficou muito bonito. Nós estamos agora finalizando a preparação do aço, que é remanescente também da reforma da ponte Hercílio Luz, que vai ser utilizado para fazer toda uma praça ali, fazer a cobertura dela, uma garagem para ela. Eu ia perguntar isso, a colocação da locomotiva naquele ponto, na frente da estação, que é histórica, não está concluído. Não. É uma primeira fase, levar a locomotiva para lá. Sim, nós temos aí então um projeto que é da garagem da locomotiva. A Ferrovia Tereza Cristina, através do Joel aqui em Tubarão, nos ajudou agora a construir mais um trecho da via permanente. A gente já deslocou ela um pouco mais abaixo ali, tiramos ela da frente da estação e agora então vamos construir ali a garagem dela e entre uma quadra também de esportes que construímos agora e a locomotiva e essa garagem, nós teremos uma praça que a gente vai chamar de Praça da Locomotiva, que objetiva, claro, esse espaço ser liberado, né? Vamos incentivar as pessoas a utilizar esse espaço para a realização de eventos. Nós temos também como objetivo fazer com que esse equipamento, esse monumento não seja estático. Nós estamos desenvolvendo um sistema elétrico que vai deslocar esse equipamento por aquele trecho ali em torno de 50 metros. Então, as pessoas que vão ali desenvolver as suas atividades, fazer o seu evento, elas vão ter a oportunidade e de forma simulada, então fazer a locomotiva se movimentar. Por 50 metros? Em torno de 50 metros. Esse movimento característico gerado
pelo funcionamento da locomotiva, como a fumaça, o som, característico. O apito e a fumaça. Exatamente. Vai ser um cenário. Ao contrário daquilo que a gente tem aqui em Tubarão, na frente da antiga divisão da Rede Ferroviária Federal, que é onde funciona a nossa fundação. Aliás, o professor Walter Alves Schmitz Neto, que é o presidente da fundação atual, lhe mandou um grande abraço pela sua participação aqui hoje. Ele que é fã do seu trabalho. Retribuir, professor Edu, o abraço ao Walter, que é meu contemporâneo. Iniciamos o curso de administração, primeiro que não completei, mas iniciei aqui na Unisul. Mas ele completou. Ele completou, então mandar um grande abraço para ele, um grande amigo de longa data, né, e esperando que ele nos pague aí o almoço amanhã, para a gente atualizar a conversa. O senhor estava falando, esse deslocamento pelos 50 metros vai ser cenográfico. Vai simular a fumaça e o som vai ser ouvido, mas é moderno, é uma tecnologia inovadora. Eu creio que sim, porque você vai ter não tem condições de fazer ela funcionar, né, mecanicamente como originalmente foi construída, né? Então nós vamos simular, né, toda essa condição aí característica, mas vai ser um diferencial muito grande. Você pode estar fazendo lá um evento, né, iniciar ele com o deslocamento da sua garagem, da locomotiva da sua garagem para frente, então, da nossa estação, do nosso museu. E no final do dia, então, na hora que está o evento sendo encerrado, você pode trazê-la de volta para a garagem. Claro, vamos ganhar muito com pequenos filmes publicados na internet e vamos atrair também muita gente para Pedras Grandes, para esse espaço que eu tenho certeza vai ser icônico, vai ser um diferencial na região. Sem dúvida alguma. O senhor falou na parte de infraestrutura, na implantação da rodovia entre uma localidade e as águas termais. Pedras Grandes tem águas termais e vai ter um hotel qualificado em relação às águas termais. Pedras Grandes tem uma das maiores reservas desse minério chamado fluorita do Brasil. O Grupo Votorantim atuou muito tempo em Pedras Grandes e encerrou suas atividades na década de 80. É muito característico dessa fratura onde nós temos esse minério, você tem então a água hidrotermal. Aí Pedras Grandes tem uma das fontes mais antigas dessa região. Se não me falha a memória, 2 anos antes, 2 anos mais nova apenas que o Complexo do Gravatal. Operou lá na comunidade do Ribeirão da Areia um hotel chamado Hotel Termas de São Pedro por muitos anos, que depois deu lugar à exploração desse minério fluorita. E agora a família, detentora do título minerário, resolveu projetar um novo complexo, que já está pronto, licenciado, né, e eu tenho a impressão que 2, 3 anos nós teremos, entre 2 e 3 anos, nós teremos lá o novo complexo termal Termas do São Pedro. São Pedro tem a ver com o bairro e a localidade que liga a rodovia da Vinícola Amazon, do Genésio Amazon. Lá tem um bairro São Pedro, é próximo? O bairro São Pedro, no passado, foi integrante do território de Pedras Grandes, né? Na década de 90, então, foi desmembrado, uma área, né, onde está lá a comunidade de São Pedro, por conta de que ela está ali muito próxima do centro de Uruçanga. Onde está a Vinícola Amazon, era, então, território pedras-grandense. Mas a água termal, essa fonte, ela está no município de Pedras Grandes, na comunidade do Ribeirão da Areia. E dali, então, dessa comunidade até a Zambuja, são em torno de 10 quilômetros, né, e que nós já temos o projeto pronto, né, o orçamento, inclusive. Tínhamos a expectativa de poder seguir com essa parceria com o governo do estado, temos ainda, né, essa expectativa de seguir nessa parceria para que o governo nos auxilie na pavimentação desse trecho, que importa em torno de mais 35 milhões de reais. Aí vai ultrapassar em muito os 53 milhões que está havendo de investimento nesse momento. Nós vamos dar uma rápida parada e voltaremos aqui para falar dos 146 anos da imigração italiana. Alguns pontos a prefeitura está
dedicada em relação à imigração. Um deles é o cemitério do imigrante, que é muito antigo, desde lá a imigração, e o pacto de amizade com uma região italiana, com o município italiano. Nós vamos falar desse tema na sequência. Tudo isso está movimentando a cidade e projetando cada vez mais o município como um indutor de turismo. A imigração italiana está induzindo o turismo para o município de Pedras Grandes no trabalho da gestão do prefeito Agnaldo Filipe. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, conversando com o prefeito de Pedras Grandes, bacharel em Direito, Agnaldo Filipe. Prefeito, vamos assistir agora uma reportagem da televisão também, do nosso jornalismo, que trata do cemitério do imigrante. No seu governo, o cemitério será uma atração turística. Vamos acompanhar. O primeiro cemitério da região, localizado no distrito de Azambuja, em Pedras Grandes, e quase na divisa com Uruçanga, é um local que preserva a memória dos imigrantes que partiram da Itália e chegaram ao sul de Santa Catarina. Um projeto de restauração, liderado pelo prefeito Agnaldo Filipe, tem como intenção recuperar o local histórico e torná-lo parte de uma rota turística na cidade. O cemitério, que é o primeiro da imigração italiana, também já está com o projeto pronto. Nós temos parte do recurso já alocado e pretendemos até a metade desse ano, então, licitar para fazer o restauro completo desse equipamento. Mas para visitação turística, nós vamos fazer um investimento de aproximadamente R$300 mil e vai restaurar, então, esse espaço que vai ser, então, a convicção de que também um espaço que hoje já é procurado, muito mais visitado pelas pessoas, porque de alguma forma aqui nessa região, principalmente aqui em Tubarão, a região de Criciúma, muitos que têm ascendência italiana, os seus antepassados vieram para Azambuja e lá estão enterrados. O distrito de Azambuja é a sede da colonização italiana na região sul de Santa Catarina. Em 1877, aportaram os primeiros imigrantes, frutos do entendimento entre o governo imperial de Dom Pedro II com o governo italiano. Eu vejo como a integração que nós precisamos fazer da região sul do estado de Santa Catarina. Não só a questão da colonização italiana, mas alemã, portuguesa, enfim, todas as etnias e as belezas naturais, todos os pontos que a gente tem, então, para desenvolver esse setor, que eu acho que vai ser muito potencializado com a união de todos os municípios e com um projeto organizado, com um horizonte bem definido, para que esse setor, então, seja alavancado. Então, o Pedras Grandes, com esse movimento todo que a gente faz, a nossa expectativa é de inserção nesse conjunto da obra, digamos assim. Além disso, uma réplica da Torre de Pisa ficará nas imediações do cemitério, distante de 250 a 300 metros, e será acompanhada por uma caracterização de quadra coberta que já existe em Azambuja. A localidade será um destino cultural. Ali já aparece a Torre de Pisa, que nós vamos falar, que o senhor falou que vai ser uma escola, né? Vai ter um museu audiovisual, um museu digital, vai ter uma escola de língua italiana, mas vamos falar primeiro do cemitério da imigração. O cemitério do imigrante 146 anos dessa imigração. Todos os italianos que chegaram na região naquela época, primeiro passaram em Azambuja para depois ir para as demais colônias. É esse resgate, essa história que a cidade quer contar sobre a sua gestão? Olha, esse resgate, ele, na verdade, já foi feito, né? Quando se falava aqui em colonização italiana, se reportava inicialmente a Uruçanga e depois, então, a Nova Veneza. Nós conseguimos resgatar esse protagonismo, porque Azambuja é efetivamente a primeira colônia de imigrantes italianos para toda a região sul do estado de Santa Catarina. Então, claro, utilizamos... A chegada foi ali. A chegada foi ali, 28 de abril de 1877, então as primeiras pessoas chegaram em Azambuja. Azambuja funcionou como uma espécie de escritório para se, então, desenvolver, né, toda a atuação do italiano aqui na região. Depois a colônia de Grã-Pará e, já no governo republicano, a colônia de Nova Veneza.
Prefeito, a importância do cemitério, um cemitério arborizado, é um cemitério que por muito tempo ficou abandonado, mas hoje a sua gestão quer dar relevância para esse ambiente, onde estão os primeiros, na verdade, os ancestrais de praticamente todas as famílias que estão na região. Um resgate da história, né, também de respeito a essas pessoas, né, que saíram lá da Itália motivados por as dificuldades que vinham enfrentando, o frio, a guerra, a fome, a incerteza, buscando aqui então também, sem saber direito, queriam encontrar uma nova condição para a sua vida, né, e aqui surpreendidos, né, por uma dificuldade muito maior do que aquela apresentada nas propagandas naquela oportunidade lá na Itália. Né, todo esse desafio ele foi vencido. O cemitério simboliza, né, muito, né, dessa nossa história, o começo de tudo. 1877, 1878, né, nós já tínhamos ali, né, então, pessoas sepultadas. E esse resgate significa muito para o desenvolvimento do turismo, para atrair as famílias, né, de toda essa região com essa ligação com a Itália, aqui do sul do estado de Santa Catarina. Somos mais de 60% da população com sobrenome italiano, né? Então vai nos ajudar, claro, movimentar a nossa economia, mas de resgate dessa importante história que começa, que tem o começo ali. E algumas pessoas, atendendo também o pedido de algumas pessoas da nossa comunidade, como a Tatiana Nandi Manarim, funcionária da Prefeitura, nossa chefe da licitação da Prefeitura, há muito tempo vem tentando despertar na cabeça do gestor, dos meus antecessores, a necessidade de nós preservarmos esse espaço. Espaço sagrado, mas um espaço histórico. E fazer isso, claro, se movimentar, nos ajudar a fazer essa roda da economia ligada ao turismo, essa história, a nosso favor. Então, esse resgate que procuramos fazer em Pedras Grandes, do protagonismo de Azambuja e de Pedras Grandes, da ferrovia, muito utilizado, muito nos ajudou, utilizado por nós e nos ajudou, claro, a convencer o gestor estadual, aqueles que têm a caneta na mão, para a liberação do orçamento estadual, carrear essa quantidade de recursos que acabamos por levar para Pedras Grandes. Hoje, mais de 5.500 municípios brasileiros, todos buscam uma fatia da atração do turista. Sim. A sua gestão já estava na sua cabeça fazer essa construção em torno da colonização? O senhor, que é descendente dos colonos, família Felipe, o senhor já tinha em mente, lá desde a gestão do seu pai, as duas gestões do seu pai à frente da prefeitura, tudo que o senhor acompanhou como vereador, o senhor sonhava, desejava já, o senhor vem construindo esse mosaico de peças que agora o senhor está colocando em prática? Olha, a rodovia da imigração italiana foi o nosso principal foco, né? Não apenas, claro, não apenas para resgatar pagar essa dívida, digamos assim, antiga, com a comunidade, com aquele imigrante que para cá veio, que apostou, que ficou ali, que apostou a sua vida ali. Mas, claro, por entender que, do ponto de vista territorial, corta o nosso município ao meio. E a pavimentação asfáltica, ela traz essa valorização, a possibilidade de novos negócios. Mas sim, isso faz parte do nosso plano de governo, o resgate desse protagonismo, e o desenvolvimento desse setor que é o turismo. O cemitério do imigrante, a rodovia da imigração italiana, a Torre de Pisa, a parceria, o pacto de amizade com a cidade de Belluno. Sim. Foi assinado recentemente, um vereador esteve aqui para assinar esse acordo. O que pode gerar para o município essa parceria, esse pacto de amizade? Olha, eu penso que
restabelecemos, então, agora essa Conexão. que é a possibilidade de termos essa conexão internacional, né, por conta da nossa ascendência. Então, completamos com a assinatura desse pacto de amizade que fizemos com a cidade de Beluna. Daquela região ali saíram a maioria das pessoas que para cá vieram naquela oportunidade. Então, né, Uruçanga fez o seu pacto de amizade, muitas cidades aqui da região fizeram seus pactos de amizade, e nós agora, né, muito tempo depois, resgatamos, né, essa condição protagonista, também fazendo o pacto de amizade com uma cidade importantíssima, né, daquela região que é Beluna. Pedras Grandes, então, terá, né, além dessa condição, digamos assim, imaterial, né, um acervo muito grande, né, com a Casa dos Arcos, com a Torre de Pisa, com a tirolesa, com o nosso museu, com a nossa estação, com a nossa locomotiva, com uma réplica que nós estamos projetando e devemos construir esse ano ainda, que é uma réplica da Ponte Hercílio Luz com ferros originais do restauro da reforma da Ponte Hercílio Luz lá em Florianópolis, né, e com o cemitério, com o parque ecológico. Então eu quero crer que isso tudo de forma organizada, né, vai atrair muito, vai fazer com que esse setor ele se desenvolva muito, fazendo com que o agricultor possa agregar muito valor aos seus produtos. Então essa roda ela deve girar muito fortemente do ponto de vista econômico. Tem a questão da uva, Sim. uva Goethe, né, que participa fortemente Faz parte dessa região, né, característica, né, com essa condição, né, de produzir, condição única na região, né, de produzir essa uva, né, e de esse uma uva americana, vinho. é uma cepa americana. É uma cepa americana. Não é italiana. Não é a italiana. Itália oferece boas cepas. Pedras Grandes é um grande produtor dessa uva. As vinícolas, Vinícola Cadorim, que hoje não opera mais, mas foi importante no desenvolvimento da cidade, famílias tradicionais e também de colonos fizeram grandes vinícolas. Quais são hoje os equipamentos das vinícolas em produção? Hoje, mais as artesanais. Nós temos alguns produtores tradicionais, como a família Strauss, a família Quarezemin, a família Felipe, a família Brolese, produzem esse vinho artesanalmente. Pedras Grandes, então, que tinha, né, como indústria o Vinhos Felipe, um dos mais antigos dessa região, também o Vinhos Cardial, que é da família Silvestre aqui de Tubarão, família conhecida, proprietária aqui dessa rede de hotéis São Silvestre, Arte Hotel. Ali o Hélio Silvestre. E essa família veio de lá, o seu Antônio Silvestre, o seu Abramo, eram donos do Vinhos Cardial, né, Vinhos Felipe e a Vinícola Amazon, né, são indústrias, né, hoje operando a Vinícola Amazon, mas aí agora integrante do município do território de Uruçanga, as outras duas... A Patrícia Amazon, que a Patrícia com a mãe produz sim, lá... a Dona Iselda, que produzem ainda industrialmente o vinho Amazon. Agora o vinho Felipe desativado já há bastante tempo, e também o Cardial, que depois se deslocou da comunidade do Rancho dos Bugres aqui para Tubarão, né, e que agora também não está mais em operação. Essa produção toda ainda é um atrativo. Tem gente que vai à região para ver as videiras, para ver a produção artesanal de bons vinhos. Nós temos, fora isso tudo que citei, né, de equipamentos turísticos, a gente tem, além disso, claro, as belezas naturais e também a nossa produção na área da fruticultura, não só o vinho, mas principalmente o pêssego. É um grande produtor de pêssego, o município de Pedras Grandes. A questão do rio, prefeito. O município está ao lado do rio, entre a rodovia estadual e o rio. Essa rodovia que liga Tubarão, passa por Pedras Grandes, e houve uma qualificação recente no asfalto na chegada da cidade. Vai a Orleans e vai para a Serra. Entre essa rodovia e o rio, há um pedaço da cidade, uma fração importante da cidade,
Mas a cidade está de costas para o rio. Sim. Tem algum projeto para Olha, observar melhor, trabalhar melhor esse contato Olha, com o rio? nós construímos aqui na comunidade da Ilhota uma ponte, né, que nós chamamos de Marco Tebaldi, e hoje um ponto utilizado que nós pretendemos, né, incentivar, né, o desenvolvimento do esporte náutico, né, com o caiaque e também com o rafting. Hoje essa calha, esse trecho do rio é muito utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos um curso nessa área desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, em que esse trecho do Rio Tubarão é muito utilizado. Então nós temos projeto para utilização, né, do rio também para o esporte. Agora a contemplação, né, digamos, equipamentos, restaurantes, enfim, voltados, né, para essa contemplação do rio, a gente tem uma série de dificuldades que precisam ser enfrentadas do ponto de vista ambiental, né? A utilização da calha, né, a cidade ela se desenvolveu às margens desse rio, como é o caso aqui de Tubarão. Então qualquer ação, né, desenvolvida precisa ser muito bem estudada e, claro, liberada pelos órgãos ambientais. Com a proteção legal devidamente. Sim, com certeza. O senhor falou na construção de uma réplica da Ponte Hercílio Luz. Onde seria essa implantação dessa réplica? Logo na saída de Pedras Grandes, em direção a Orleans, nós temos ali uma ponte pêncil, né, já com uma estrutura muito antiga, arcaica, de madeira apodrecida, né, que necessita, então, de um restauro, de uma reconstrução, digamos assim. E aí, no lugar dela, nós vamos construir, com aço original da Ponte Hercílio Luz, né, uma espécie de uma réplica também da Ponte Hercílio Luz. Vai ser a primeira ponte pêncil, em miniatura, com aço original da Ponte Hercílio Luz. E é para passagem de pedestres ou vai contemplar Passagem também? de pedestres. 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 Sem moto, sem carro, nada. É para O pedestres. objetivo é para pedestres. E um ambiente instagramável também, para fotografia e produção. Do jeito que está lá hoje já é muito fotografado, né? É muito fotografado, mesmo nessa condição em que ela se encontra. Então eu creio que será parte do nosso acervo aí, né, de interesse para o desenvolvimento do turismo, essa réplica, por conta de que, claro, estaremos utilizando também e vamos destacar muito na divulgação o fato de nós estarmos utilizando o aço original da Ponte Hercílio Luz. O senhor tem ideia de como é que vai ser essa... Está sendo projetado, está sendo construído, a Torre de Pisa deve ficar pronta... Em abril do ano que vem. Muito rápido. Muito rápido. Como é que será o Museu da Imagem e do Som no ambiente da torre? É totalmente digital, né? Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pelo nosso secretário de Turismo, Júlio Cancelheiro, né, a quem agradeço sempre a parceria, já desde o início do nosso mandato, né, que é um profissional inquieto. É um profissional inquieto, que precisa, às vezes, o senhor se segurar um pouco. Tem que segurar o balão. Muito criativo, né, e a quem agradeço muito a parceria, né, estabelecida com o município de Pedras Grandes. É uma espécie de contribuição também que o Júlio vem dando para o desenvolvimento não apenas do turismo, do resgate de toda essa história relacionada à colonização italiana de Pedras Grandes, mas de toda a região sul. Nós que apresentamos o ano passado a necessidade de criarmos a rota da imigração italiana aqui, que envolve uma série de municípios, começando em Laguna, vindo aqui para Tubarão, Pedras Grandes, Azambuja, Uruçanga, se espraiando pela região da ANREC, né, subindo a Criciúma, Cocal, Criciúma, Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, Orleans, Lauro Miller. Nós temos aqui as duas serras, depois por Urubici descendo aí a Serra do Corvo Branco, acessando a segunda colônia, que é de Grã-Pará, né, e depois, então o projeto é um pouco mais amplo, né, porque contempla também essa colônia de alemães que temos aqui na região de Braço do Norte, subindo,
por São Martinho, a Albertina Beckenbrock, e descendo a Imaruí, contornando o complexo lagunar e voltando para a laguna. Projeto que o Júlio nos ajuda a desenvolver, por isso que falo que é uma contribuição não apenas para o desenvolvimento desse setor em Pedras Grandes, mas para toda essa região. Tá certo. Estou conversando com o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito do município de Pedras Grandes, está fazendo aqui uma prestação de contas, está narrando para a gente, contando para a gente. Nós temos apresentado reportagens e imagens do município para comprovar, não que além da palavra do prefeito precisasse comprovação, mas estamos mostrando com imagens do nosso jornalismo a qualidade desse trabalho, dessa produção, desse resgate da história da colonização, que já tinha sido apropriada por Uruçanga e outros municípios. Pedras Grandes está provando e contestando só, primeiro a Zambuja, depois daqui que foram para outros pontos de colonização. A primeira colônia foi a Zambuja, os primeiros italianos chegaram aqui, depois foram para Uruçanga, depois foram para Grão-Pará, depois foram para Nova Veneza. Todos os municípios têm direito de tratar da colonização, mas Pedras Grandes está dizendo, ó, o primeiro colono chegou aqui, está aqui o cemitério, está aqui a primeira colônia, e isso está sendo feito com maestria pelo secretário Júlio Cancelier, pelo prefeito, na gestão do prefeito Agnaldo Felipe. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para falar sobre o impacto dessas ações todas no turismo, com implantação de restaurantes, projetos de pousadas e recursos arrecadados pelo município com o imposto de transferência de bens imóveis, por exemplo. Tem muita gente investindo na aquisição de pequenas propriedades para fazer sítios de lazer que acabam movimentando o ICMS da cidade com compra de material de construção e por aí afora. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente, aqui pela UniTV, na edição de hoje, conversando com o prefeito Agnaldo Felipe. Prefeito, eu deixei aqui a informação de que nós íamos falar sobre investimentos, aberturas de restaurantes, de pousadas, as transações imobiliárias com ITBI, que é um importante imposto para a administração municipal, assim como o ISS, assim como um retorno do ICMS, né? É possível fazer uma avaliação de que há, de verdade, famílias interessadas em projetos de restaurantes e aberturas de restaurantes? Restaurantes e pousadas. Restaurantes e pousadas. Restaurantes e pousadas. Nós estamos recebendo agora um investimento também muito considerável de um supermercado moderno, da rede Moniari, já está com a terraplanagem praticamente pronta, e em breve a obra se inicia. Então, supermercados, novos postos de combustível, muita gente procurando para pousadas, nós temos algumas já no interior de Pedras Grandes, e também novos restaurantes. Esse pacto, professor Hildo, que você me perguntou ali atrás sobre os resultados do pacto com Beluno, são importantes, principalmente nisso que se refere à gastronomia. O turista quer uma boa comida, e comida italiana não é apenas a galinha com polenta. Então, nós, através desse pacto, já estamos trazendo para cá receitas de comida característica daquela região, italiana como um todo, mas principalmente da belunesa. E agora estamos estruturando, então, uma escola de gastronomia que vai ficar ali entre o centro de Pedras Grandes e a Zambuja, e também será também uma escola que vai ensinar, que vai fomentar essa agregação de valor através dos embutidos, seja ele dos cereais, seja ele através da carne suína, da carne bovina. Então, essa parceria, nossa primeira, vamos dizer assim, meta de curto prazo com o Pacto de Amizade tem a ver com
o desenvolvimento da gastronomia com qualidade, tanto da bebida quanto da comida. Virão profissionais para fazer treinamentos ou serão profissionais aqui da região também? Não, profissionais da região, né, a gente quer travar essa parceria com as universidades aqui da região, né, e sob a orientação, então, desse pacto que temos com a cidade de Belluno, também com profissionais de lá. O Roberto Ferro, que é o conselheiro comunal italiano lá de Belluno, equivalente ao nosso vereador aqui, que assinou conosco o pacto de amizade, é um chefe de cozinha e também sommelier. E vai, através dessa parceria, então, trazer essa troca de informações relacionadas a essa área, e aí organizada sob esse selo, que vai ser, então, exposto nesses produtos, que é o do nosso pacto de amizade. O vinho produzido, o senhor falou que o vereador que esteve aqui, ele também é sommelier. O vinho pode ter uma qualificação melhor, porque o vinho colonial ele é mais simples, mais original, e os vinhos podem ser melhor elaborados e ter um valor agregado extremamente maior, sim, beneficiando o município, o turista e as famílias que trabalham com isso. Alguém disse, eu ouvi isso em algum lugar, eu li em algum lugar, que uma boa vinícola leva muito tempo para qualificar o seu produto, né? Alguma dessas famílias aí eu ouvi essa história. É possível também trabalhar pela qualificação maior ainda da produção do vinho, porque muitas vinícolas acabaram fechando. Sim, é muito relacionado à qualidade, né? A exigência do consumidor hoje não é a quantidade, é a qualidade, né? Então, como a comida, né, como a especialidade, né, dessa determinada cozinha, daquela determinada cepa, né, daquele determinado fruto, né? Então, e as técnicas para se chegar naquela qualidade, né, que a gente vai procurar. Então, você tem um vinho artesanal, né, mais único, bem produzido, né, diferenciado, eu tenho certeza absoluta que o valor vai ser agregado. E pode ser buscado pelo turista, que acaba um comentando com o outro. Sim. O senhor falou em restaurante, então tem esse trabalho para qualificar o cozinheiro, que é um grande componente de um restaurante. Sim. Um bom restaurante precisa de um excelente cozinheiro. E pousadas? Estão surgindo pousadas? Tem gente comprando terreno para implantar pousadas? Como é que está hoje o número de leitos que a cidade já oferece? Olha, professor, nessa área, então, nós estamos ainda engatinhando, né? Na verdade, não só na questão gastronômica, que temos em Azambuja um tradicional restaurante, que é o da Pousada da Imigração, mas a gente ainda está, pode-se dizer assim, engatinhando. O ano passado eu estive em Brasília, fazendo uma conversa com o ministro do Turismo. O primeiro questionamento feito por ele a mim foi exatamente quanto que a gente tem de oferta nessa área, da hoteleira. Eu falei que praticamente nada, né, porque nós estamos, então, começando agora com todo esse trabalho, então, despertando esse interesse das pessoas em investir nessa área. Algumas pousadas, são duas, né, já instaladas no município, pequenos negócios, mas a gente tem sido muito procurado por investidores que querem, então, áreas um pouco maiores, né, já pensando em empreendimentos maiores, como é o caso do hotel, né, desse novo resort, o Termas de São Pedro, que estava lá adormecido, mas percebendo, então, né, que a gente faz um forte movimento para desenvolver essa área, resolveu, então, tirar do papel, né, e a gente já está lá com esse processo bem adiantado, e serão 130 apartamentos. Hoje, Pedras Grandes tem, 10 disponíveis. Né? O centro da cidade não tem nenhuma oferta nessa área. Né? Então, mas isso começa a despertar o interesse da economia regional. A colheita na colônia, que é uma alternativa ao produtor rural,
As casas dos produtores rurais têm condição de serem transformadas em pousadas, de receber 1, 2 apartamentos por propriedade para melhorar também essa ocupação, essa oferta? Eu creio que sim. Seria uma alternativa, né? Nós temos muitas casas, inclusive casas antigas, casas históricas, né, que poderiam estar sendo ocupadas. A gente não tem ainda, né, muito claro isso, né, muito bem definido, né, porque nós estamos em meio a um processo de transformação. O senhor está fazendo um movimento macro. Essa questão da estruturação passa pela cultura também, porque o morador, o residente, tem que aceitar que venham turistas para suas casas. É uma invasão. Muita gente procurando o terreno para comprar, né, mas o italiano tem um ditado, né, que diz que terra não se vende, só se compra. Né? Então, muita dificuldade também na área de comercialização de pontos assim, mais estratégicos para determinados negócios. Especialmente na área urbana. Especialmente na área urbana e em direção a Zambuja. Prefeito, a cidade tem tem vantagens imensas, como o senhor está colocando, esse movimento todo que o senhor está produzindo na sua gestão. Mas o município tem algumas dificuldades. Tem o rio como limitador, tem as rodovias como limitadoras, o centro é pequeno, né? E o entorno, a área que sobra é de mata nativa, então é difícil fazer a cidade crescer na região central. E aí tem essa cultura do italiano de não vender, acaba criando um desafio grande. Com certeza absoluta, né? E ambiental também, por conta desses afastamentos que a gente precisa trabalhar, considerando a legislação, e a SC 390 também, a gente tem discutido bastante, inclusive aqui na Murel e com o governo do estado, sobre essas faixas de domínio que nos impedem, né, de utilizar isso que já é muito restrito, né? Você tem o rio, você tem a rodovia e você tem a montanha. Então, é muito pouca área para desenvolver determinadas atividades, fica lá para a gente disponível. Então, são questões que a gente vem trabalhando devagarinho, mas eu acho que a vocação principal do município, né, já que temos o agronegócio ligado ao abate suíno e bovino muito forte, que são 7 frigoríficos no município, né, e nós temos lá a Irela, que é uma grande farmacêutica, se não me falha a memória, na área de efervescente, a 7ª maior do Brasil, né, também a Usinde, uma importante indústria metalmecânica, que está levando toda a sua estrutura para Pedras Grandes. O nosso forte é a agregação de valor na agricultura familiar. Né, e essa agregação de valor vem através, então, da associação com o desenvolvimento do turismo, claro, depois dessa estruturação, né, do ponto de vista da nossa infraestrutura rodoviária. A cada transação imobiliária, o município precisa dar uma declaração para a cobrança do imposto de transferência de bens imóveis. De certa forma, é feita uma avaliação a partir... Se diz que a avaliação do município ela pode ser diferente daquela da transação, as pessoas podem chegar ali e dizer, eu estou comprando por 100 mil, quando na verdade pode ser 200. Isso é ligado à oferta das imobiliárias, ofertas em classificados e transações anteriores na região. Essa avaliação, ela tem melhorado os valores, tem acompanhado uma melhora de valores, prefeito, com vendas de imóveis, especialmente na área rural, e aí tem um módulo mínimo também de 2,4 hectares. Como é que está essa relação? O senhor percebe no município um crescimento no volume de vendas de transações imobiliárias? Muito grande. Pedras Grandes que não contava com nenhuma imobiliária. Né? Era uma atividade totalmente impensável, há 2 anos atrás, para o município de Pedras Grandes. Quando lá chegou, então, o Danilo Fracaroli, que é um policial da nossa cidade, tem o pai aqui em Tubarão, corretor de imóveis, e resolveu, então, pressentindo já esse movimento, né, e conhecendo aquilo que nós queríamos para o município,
né, e esse movimento já se estabelecendo, então instalou a primeira imobiliária, chamada Imobiliária Vêneto, no município de Pedras Grandes. Tem comercializado muita coisa na área urbana, mas principalmente nesses pequenos módulos de até 2 hectares no interior do nosso município. E, claro, isso gera essa adição de novos habitantes, né? E também aumenta o nosso movimento econômico do município, né? Porque lá o recurso vai circular no nosso comércio. O ITBI, é o Imposto de Transações Imobiliárias, né, de bens imóveis, é um componente da arrecadação hoje do município, porque é um imposto municipal. Sim. O que ele significa? Dá para perceber crescimento nessa arrecadação? Se percebe o crescimento, né? Nós temos o ITBI, o Intervivos e também, né, o ISS e o IPTU. Então, a nossa arrecadação ainda com esses 3 tributos municipais ainda ela é muito pequena, mas no caso das transações imobiliárias a gente já percebe aí um crescimento. O senhor tem ideia do valor de um hectare hoje nas proximidades das rodovias e nas proximidades do centro urbano? Olha, varia muito, né? Varia muito, mas próximo à rodovia da imigração italiana vai pagar aí em torno de 150, 200 mil reais um hectare. O hectare hoje está 200 mil reais. Área rural. Área rural. É área rural. O centro urbano vai pagar o lote hoje na faixa entre 60 e 100 mil reais, em novos loteamentos. Isso se conseguir achar algum italiano que queira vender. Se conseguir achar algum italiano que queira vender. Prefeito, a Casa dos Arcos, construída já na República, no início dos anos 1900, do século passado, final do milênio passado, a Casa dos Arcos por muito tempo, ficou à venda. Aquele imóvel que quem chega indo de Tubarão a Pedras Grandes fica à direita, um pouco antes do centro. Qual é a intenção do município em ter adquirido aquele imóvel? Que área que tem no entorno da Casa dos Arcos? São 6 hectares, né? E, claro, dificuldade da família em comercializar com a iniciativa privada por conta de uma imposição do Ministério Público, através de uma ação civil pública, para que o restauro da casa seja feito. Então, claro, o investimento não é baixo para fazer o restauro de um prédio daquele ali, né? E a área também, as dificuldades de se liberar, né, aquele entorno da casa para alguns tipos de empreendimento, né, como loteamentos e a parte industrial, aquilo que o tombamento impõe em termos de restrição. A família teve muita dificuldade, né, de fazer essa comercialização. Por isso, logo em seguida, propus à família que vendesse para o município. Claro, nós vamos ter mais facilidade de captar o recurso para fazer o restauro desse prédio, né? Então, se mantém, né, essa história toda desse prédio vivo, e naquele entorno aí vai aterrissar atrás da Casa dos Arcos os cabos, né, da tirolesa que nós vamos construir o ano que vem na cidade, né? Então, sobre ali a SC 390, o Rio Tubarão, né, na encosta, naquela montanha rochosa que nós temos na chegada da cidade, e um parque, né, o chamado Parque Casa dos Arcos, vai ser desenvolvido ali. O projeto ainda está sendo construído. Em frente à Casa dos Arcos, construímos agora a chamada Praça das Bandeiras, né, que pretende contar um pouco, através das bandeiras, esse caminho que o imigrante italiano fez lá a partir de 1877 da Itália para cá. O senhor falou na dificuldade da distância da área de defesa da rodovia. Qual é a distância hoje, prefeito, do centro da rodovia para cada lado? O que precisa ser protegido ou destinado ao Estado para a futura ampliação do equipamento rodovia? Olha, eram 35 metros, hoje em torno de 20 metros. Né? Então, tem uma série de restrições, né? Não é apenas reclamação do município de Pedras Grandes, mas muitos municípios,
né, que se desenvolvem em torno das rodovias estaduais, aqui em direção ao Braço do Norte, São Martinho, Armazém, São Martinho, né? Então uma reclamação muito grande, é um pedido para que se faça uma discussão um pouco mais verticalizada dos prefeitos, né, com o governo do estado, né, para flexibilização ou municipalização da utilização dessas áreas, né, e a ocupação considerando aquilo que nós temos posto nos nossos planos diretores das cidades. O plano diretor do município foi atualizado? Sim, atualizado. Está sendo atualizado. Fizemos agora da região central, estamos fazendo da região central e da comunidade da Ilhota, ali na chegada em Pedras Grandes. Vamos atualizar Pedrinhas, né, que é a nossa divisa aqui com Tubarão, depois a Zambuja e também a comunidade do Ribeirão da Areia. Se municipalizar o trecho da rodovia estadual na área urbana, esse é o desejo? No perímetro urbano. Então, você pega Pedras Grandes, por exemplo, de Pedrinhas até a nossa divisa com Orleans, praticamente a SC 390, ela corta o perímetro urbano do nosso município. Então, nos impõe uma série, né, de dificuldades por conta dessa faixa de domínio. Ali no centro tem um monumento também ao ciclista, feito com o material da Ponte Hercílio Luz. Sim. De onde é que vem essas ideias? Como é que é construído esse projeto? Quem é que sugere? Como é que o senhor aceita um projeto desses e vai lá e faz, e implanta? Conta para a gente um pouco dessa... grande parte dessas ideias é eu mesmo que apresento, né, para a nossa equipe, né, então discutir, enfim, e aí considerar essa possibilidade. No caso do governo do estado de Santa Catarina, nós tínhamos então uma quantidade de aço muito grande remanescente da reforma da Ponte Hercílio Luz. E uma certa oportunidade disse ao secretário da administração e também da infraestrutura que esse material, considerando a história da ponte, ele não deveria ser vendido para a iniciativa privada, derretido, e ali então construído novos materiais. E naquela oportunidade o secretário da administração se convenceu, né, com o argumento que nós apresentamos, porque disse que queria parte desse aço para Pedras Grandes para distribuirmos numa série de equipamentos espalhados pelo município. Economiza para o município, mas então conta um pouco também da história dessa histórica ponte que nós temos ligando o continente à ilha. E aí ele não havia, ninguém até então havia apresentado essa ideia para ele, e ele considerou então a possibilidade de doar para Pedras Grandes uma quantidade de 400 toneladas, mas o governo do estado acabou por vender quase 4.000 toneladas desse material, comprou a empresa Tramontina do Rio Grande do Sul, e esse material então vai ser dado esse destino que, no meu entendimento, aquilo que aferiu financeiramente o governo do estado representou muito pouco, mas poderia ter representado muito mais se nós tivéssemos espalhado, distribuído para as prefeituras do estado de Santa Catarina, para aqueles prefeitos, claro, né, que poderiam estar se interessando tivessem essa visão. Tivesse essa visão para então construir monumentos como esse, que é esse monumento que homenageia o cicloturismo em Pedras Grandes, que aí foi um pedido especial do ex-governador Carlos Moisés, né, quando fez lá então a portaria liberando essas 400 toneladas para o município. Por doação? Por doação. E aí eu disse, não, vamos construir, né, um equipamento que vai homenagear o cicloturismo, até porque Pedras Grandes, né, é muito beneficiada, porque passa por lá, é muito utilizada pelas pessoas que pedalam. O próprio governador sugeriu que fosse feito esse monumento? O governador fez o pedido. O mancal é aquela estrutura por onde passava o cabo, e isso que ficou sendo utilizado ali. Os olhais da ponte. Os olhais da ponte Hercílio Luz, nós temos 4 peças dessa em Pedras Grandes, o restante está com a Fundação Catarinense de Cultura, não foram vendidos, né, mas o que motivou a reforma total da ponte Hercílio Luz foi exatamente a fissura identificada em algumas dessas peças, que na verdade não são os cabos, né? São tirantes, né, com chapas
com 5, 6 centímetros de espessura e com 30 centímetros de largura, e aí com 12, 13 metros de comprimento. Então, esse é um aço produzido no final do século XIX, o sistema construtivo com arrebitamento também utilizado no final do século XIX, veio dos Estados Unidos, então um aço muito denso, muito carregado com carbono para suportar aquela condição agressiva que nós temos ali em Florianópolis com aquela maresia. A ponte Hercílio Luz é construída num sistema, num modelo que teve 4 no mundo. Todas as outras já caíram. Uma no Rio Ohio, vitimou mais de 30 pessoas nos Estados Unidos, e a ponte Hercílio Luz continuou de pé, foi reformada para isso. Então, 4.000 toneladas vão virar prego. 4.000 toneladas vão virar prego, panela, garfo, faca, e 400 toneladas desse material está em Pedras Grandes. E aí o senhor está usando, o monumento é pouquinha coisa, o senhor está usando em pontes nas estradas vicinais, nas estradas rurais, vai ser feita uma réplica da ponte Hercílio Luz. Na Hercílio Luz, onde hoje está a Ponte Pêncil no município. Sim. Parte está sendo usada na implantação da Torre de Pisa. E também na Praça da Locomotiva, nós vamos utilizar, ali vai ficar muito exposto aquelas treliças, que são parte integrante lá da ponte, e também há uma rua coberta que nós estamos projetando ali para o centro da nossa cidade. A ponte Hercílio Luz leva o nome do governador lá da década de 1920, Hercílio Luz, um político catarinense, um estadista catarinense. Tem aqui em Araranguá um distrito que leva o nome Hercílio Luz. A ponte que iniciou no governo Hercílio Luz o governador não viu a inauguração do equipamento ligando a capital, que antes era feita de barcos, porque a primeira ligação, que é essa ponte, que hoje restaurada, no governo Moisés foi restaurada, o governador morreu durante a obra. Então, Hercílio Luz tem lá uma estátua em homenagem a ele, na cabeceira não continental, na cabeceira da ilha, onde está lá um monumento que lembra este governador, um homem à frente do tempo, que trabalhou e brigou muito para que a obra fosse realizada, acabou não vendo o final da obra, não transitou, não fez o descerramento da placa de inauguração, porque acabou morrendo nos anos 20 durante a construção, lá no primeiro centenário da independência do Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para encerrar a entrevista com o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito do município de Pedras Grandes, está contando para a gente alguns dos feitos dessa gestão que começou em 1º de janeiro de 2021. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. O programa de hoje eu estou entrevistando o prefeito Agnaldo Felipe, bacharel em Direito, prefeito do município de Pedras Grandes, com um governo que está durando até agora 2 anos e 4, 5 meses. O senhor pegou o final do governo Moisés, que foi um governo municipalista, que apoiou muito. O senhor faz defesa do governo Moisés, mesmo com o senador Espírito Amin candidato ao governo do estado. O senhor apoiou, declarou voto ao governador Moisés pelo suporte que ele deu aos municípios. E agora o governo Jorginho Melo tem atravessado o samba na relação com os municípios, não liberando alguns recursos, importantes recursos para obras fundamentais. Como é que o senhor avalia os primeiros 4 meses do governo Jorginho, comparado, claro, com a experiência que o senhor teve nos 2 primeiros anos do seu mandato, que foram os 2 últimos do governador Moisés, prefeito? Olha, eu penso que o governo do ex-governador Carlos Moisés significou para o estado de Santa Catarina uma indicação muito clara de que a gente pode e deve fazer a gestão pública estadual e federal transferindo os recursos
para o prefeito, para a prefeitura. Por quê? Porque é a primeira conexão da demanda pública com o prefeito, com o vereador, com o secretário, né? E a gente tem uma distorção muito grande no Brasil, que é a inversão dessa condição do bolo tributário. Né? Com a centralização nas capitais e em Brasília. Principalmente em Brasília. Hoje, quase 70% da receita pública brasileira fica com o ente federal, né? Então, o Moisés, aqui o ex-governador Carlos Moisés, fez um movimento muito claro, transferindo os recursos e tirando para o município e tirando do papel obras importantes como essa rodovia da imigração italiana. A parte 1 da rodovia da imigração italiana, tivemos o repasse de 100% dos recursos, portanto, até o final do ano teremos a obra completamente concluída. No caso da etapa 2 da rodovia da imigração italiana, então um convênio feito, né, com repasse no valor de 14,8 milhões de reais, né, com parte desse recurso na assinatura do convênio depositada na conta da prefeitura, né, virou orçamento do Estado e um cronograma de desembolso à medida que as obras, então, avançam. E agora a gente entende que o governo do Estado está tomando pé da situação, está imprimindo o seu ritmo, mas o que a gente percebe são mudanças na regra do jogo no meio da partida. Aqueles convênios que foram celebrados entre o município e o governo do Estado não podem ser modificados, por conta de que a falta desse repasse, ela paralisa a obra, ela tem paralisado muitas obras, não apenas aqui na nossa região, mas em todo o estado de Santa Catarina. E a gente, claro, a expectativa, a avaliação que faz é que o governo está fazendo essa avaliação, e imprimindo o seu ritmo, vamos dizer, alocando os recursos ou planejando esse desembolso de acordo com o seu plano de governo, a gente entende isso, mas que aquilo que está contratado precisa ser cumprido. Sob pena de virar uma obra inacabada. E aí o desperdício do dinheiro público será visível. Mas com certeza absoluta isso já está acontecendo. Nós temos aqui em Tubarão uma obra emblemática e importantíssima para o desenvolvimento também do turismo nessa região, que é a Geomedeiros, completamente paralisada. Nós temos a segunda etapa da rodovia da imigração italiana completamente paralisada, mas obras fruto de convênios, não de transferências especiais. As de transferências especiais, então, que não têm o recurso depositado em conta, todas elas estão canceladas. Então, vão ser fruto de nova avaliação e de celebração desses convênios, porque, de acordo com o decreto governamental, se não me falha a memória, 81, 82 de março desse ano, os chamados PICs passaram a inexistir. Está tudo cancelado, não é suspenso, é cancelado. Para acontecer de novo, nova licitação, novos processos, talvez a apresentação de projetos ou adequação para poder concorrer aos recursos públicos para ser realizado. Isso é um grande problema porque o convênio tem uma tramitação muito mais complicada. Ele precede a aprovação do projeto por parte, se for de infraestrutura, por exemplo, por parte da Secretaria de Infraestrutura, que não tem um corpo técnico hoje suficiente para atender a demanda de todo o estado de Santa Catarina. O senhor presidiu a Amurel no ano passado. Neste ano é o seu colega, o prefeito Samir de Laguna. O senhor teve uma liderança junto aos pares aqui na Amurel. Os prefeitos estão se movimentando para ir em busca do governo, do governador, do secretário, especialmente do secretário Sorato. A região tem 3 secretários. O secretário da Polícia, que é o doutor Gabriel, Ulisses Gabriel, sim, o Beto Martins e o secretário Sorato. Não é possível fazer um movimento junto aos demais prefeitos para fazer uma pressão ao governador? Olha, ou ao governo? Nós já fizemos. A semana passada, em assembleia, eu propus que então tirássemos dali um entendimento a ser encaminhado ao governador
Jorginho Mello, o secretário Stener Sorato, né, no sentido de que, através dessa audiência, desse bate-papo, dessa conversa, nós pudéssemos, então, tratar dos interesses do desenvolvimento da nossa região, da continuidade, né, do término dessas obras paralisadas. E vai ter a reunião? Estão projetando? Nós encaminhamos o pedido, a gente espera. Agora é a ajuda do governador que tem que abrir o espaço. A gente espera que o governo nos chame, né? Somos aqui 18 prefeitos, né? Uma região importante, temos muitas obras sendo executadas e o que a gente espera é que o governo nos chame, né, para que nós possamos, então, alinhar essa situação. Prefeito, em relação à economia nesse momento, observa-se uma desaceleração na economia, empresas grandes demitindo gente, uma insegurança na aplicação dos recursos. Como é que o município enxerga? O senhor está vendo uma redução na atividade econômica ou isso é coisa de notícia de imprensa? Olha, já se refletiu nos últimos meses na queda da receita da prefeitura, né? Então, a gente percebe que o Brasil saiu de um processo eleitoral muito dividido, né? Então, desgastante para todos? Desgastante para todos, isso ainda não se acomodou, né? Tivemos aquele problema do 8 de janeiro, né? Que ainda repercute muito, tem ânimos ainda muito acirrados. A gente espera, né, que a política brasileira possa entender isso, que o Congresso Nacional, o Judiciário Brasileiro, enfim, que as pessoas possam se entender e que essa segurança jurídica seja dada, né, àquele que, então, coloca o seu capital em risco, né, para fazer a economia se movimentar. Eu acho que é o único caminho. A eleição passou, precisamos aceitar o resultado, né, mas é preciso que esses atores todos, a situação e a oposição, né, possam se entender a bem do desenvolvimento do país. E governar olhando para frente. Governar olhando para frente. Tanto no Estado quanto na República, ainda existe muita crítica aos gestores anteriores e menos foco na gestão do futuro? Com certeza. Estamos ainda tratando muito da política, dessa política que dividiu o Brasil, né, entre esses dois pensamentos, né? O de direita e o de esquerda. Então, é preciso superar isso, né, olhar para frente, né, porque as coisas não podem parar, né? As demandas, elas são geradas diariamente. E quem sente isso lá na base é o prefeito municipal. As eleições para as prefeituras, de certa forma, já começaram. No ano que vem, nesta época, estaremos em pleno processo eleitoral para definição de candidatos, porque em outubro do ano que vem, todos nós iremos às urnas escolher os novos prefeitos ou os prefeitos com renovação de mandatos. Se diz aqui na região de Tubarão que o ex-governador Carlos Moisés pode ser candidato à prefeitura de Tubarão. Ele seria um pré-candidato. O senhor, que é um político, um homem público próximo ao governador, ao ex-governador, o senhor tem informação de que ele possa ser, tende a ser, tem desejo de ser candidato a prefeito da cidade de Tubarão? O ex-governador Carlos Moisés continua na política, hoje presidente estadual do Republicanos, né, não tenho essa informação dele, né, pessoalmente, nunca me fez essa afirmação, mas seria, claro, com certeza absoluta, uma grande opção para Tubarão e para a nossa região. Como é que o senhor avalia essa ação do Ministério Público com a prisão de prefeitos? O prefeito Juarez está preso para investigação e agora que virou réu, continua detido. O senhor, que é bacharel em Direito, o senhor estudou as leis e acompanha a questão legal na vida pública. Olha, eu penso que a gente precisa sempre respeitar, não necessariamente em todos os pontos aceitar determinadas decisões, mas respeitar principalmente aquilo que vem da polícia, que vem da justiça. No caso do prefeito Juarez Ponticelli e dos outros, não podem ser condenados por antecipação. A legislação brasileira é muito clara quando diz que todo mundo é culpado até
que haja o trânsito em julgado de uma sentença. É inocente até que prove. Todo mundo é inocente até que se prove através do trânsito em julgado de uma sentença judicial. Não é aquilo que aconteceu ainda com as pessoas que estão envolvidas nessa operação mensageiro. Então, prudência, né, na avaliação, na análise, né, desse caso, né, que os culpados paguem por aquilo que fizeram, se porventura lá na frente isso ficar comprovado. Mas o julgamento antecipado não é bom para ninguém. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente de hoje. Eu é que agradeço. E obrigado a você que acompanhou a edição, a produção, a apresentação desse programa Frente a Frente na edição de hoje, onde entrevistamos o prefeito Agnaldo Felipe, o prefeito do município de Pedras Grandes, que em pouco mais de 2 anos tem dado o que falar na região, no estado, por conta da exposição do município com projetos inovadores, diferenciados, destacando a qualidade da imigração italiana, a história da imigração italiana. Continue com a programação da UniTV, produzida especialmente para que tenha a sua audiência. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.